Eu sou Matheus e esse é o curso de Componentes Dinâmicos no SketchUp. Na aula de hoje, vamos estudar duas condicionais, round e floor. A condição round, ele arredonda o seu valor e você escolhe a quantidade de casas decimais que você quer que fique visível. Por exemplo, dê um número com valor fracionado, por exemplo, 2,75. E na forma de round, você quer que exiba apenas uma casa decimal, como por exemplo 2, eu falei 75, né? Então, tipo 2,7. Então, ele só vai arredondar esse valor para mais ou para menos. Então, por exemplo, deu 2,76, ele vai arredondar para mais, né? Então, ele vai arredondar para 2,8, por exemplo. Já o floor, ele arredonda o valor para baixo. Então, ele arredonda o valor para menos, tá certo? Então, vamos adicionar aqui um atributo de teste para a gente demonstrar como funciona essas condicionais. Eu vou botar aqui o sinal de igual, né? Vamos vir aqui em funções, e eu já tenho aqui o floor adicionado, né? Você percebe que aqui ele já dá uma descrição de como funciona essa condicional. Então, a gente vai inserir ela aqui. Ele pede uma significância, deixa eu só apagar o sinal de igual, ficou na frente. Então, ela pede uma significância aqui, tá? Um valor de significância, como por exemplo, 1, né? Vamos botar aqui 1, certo? E aqui em número, né, eu vou apagar o texto de número e vou digitar um número qualquer fracionado, tá? Por exemplo, você pode digitar 23,65.654, né? E dar um Enter, ele vai arredondar esse valor para menos, tá certo? Então, sempre que tiver um valor fracionado aqui, ele vai fazer esse valor para baixo. Então, nesse caso aqui, você vê que deu um valor fracionado e ele arredondou para baixo. Se eu colocar um valor de 2 aqui, ele vai arredondar duas casas decimais. Então, você percebe que ele arredondou de 23, alguma coisa, ele arredondou duas casas decimais para baixo. Quanto maior for o número de casas aqui, ó, de significância, por exemplo, 3, ele diminuiu 3 casas decimais, tá certo? Então, aqui você consegue determinar, depois da vírgula, né, na opção de significância, a quantidade de casas decimais que ele vai fazer para baixo. Então, geralmente a gente deixa 1, né? E aí ele diminui para 23, tá certo? Então, é assim que funciona essa condicional floor. Agora a gente vai para a condicional round, que faz o contrário. Ele, dependendo do valor, ele pode arredondar tanto para cima quanto para baixo. Então, a gente vai apagar aqui, né, botar o sinal de igual, vou buscar aqui a minha condicional round e vou inserir aqui no meu atributo. Então, você percebe que ele pede um número e depois a quantidade de casas decimais exibidas. Eu vou botar aqui uma casa decimal de 1, certo? Somente uma casa decimal. E vou botar um valor fracionado aqui também, de, por exemplo, 2,75. Foi o valor que eu disse da outra vez. E dou um Enter, ele arredondou para 2,8, certo? Se eu quiser que exiba mais de uma casa decimal, por exemplo, 2 e der um Enter, ele vai aparecer os 2,75, certo? A gente aumentou aqui o número de uma casa decimal. Mas vamos supor que é somente 2,7, tá? E aqui a gente vai botar 1 e dar um Enter. Ele vai exibir essa casa decimal do mesmo jeito, tá bom? Agora, se for, por exemplo, 2 ó, em uns valores quebrados assim, que de vez em quando acontece, você dá um Enter, ele arredondou para 2,7. Então, você percebe que o valor do round ele é mais maleável, né? Ele permite que exista um valor depois do 2 ali, né? Depois do ponto. Então, se a gente botar aqui 24,97, por exemplo, né? E dar um Enter, ele arredondou para 25, certo? Então, ele vai arredondar esse valor para mais ou para menos. Então, se a gente colocar aqui um valor de 24,12, por exemplo, tá? Dá um Enter, ele arredondou para 24,1, tá certo? Então, se eu botar aqui 24,1, ele vai exibir. Então, quando for para mais, ele vai dar uma arredondada no valor. Mas quando for para menos, ele ainda vai deixar esse valor quebrado, tá certo? Então, se a gente der um Enter aqui, ó, porque eu botei no caso 97, né? Aí ele deu uma arredondada da casa decimal e foi para 25. Mas, por exemplo, se fosse aqui 92, desse um Enter, ele continuaria ali 24,9.
tá bom? Então a gente consegue fazer o arredondamento de valores utilizando essas duas condicionais, tanto o round quanto a floor, certo? A floor, ela é mais brusca, né, ela arredonda, perfeitamente, deixa o número inteiro. Já o round não, ele permite ainda um número quebrado, certo? Na floor você consegue escolher a quantidade de casas decimais que ele vai diminuir, né, se vai ser uma só, 2, 3, 4, 5, enfim, você decide a quantidade. Geralmente a gente trabalha com 1 e o around, ele também permite a quantidade de casas decimais que vão ser exibidas, não removidas. Nesse caso aqui, como a gente, por exemplo, pode acontecer de a gente pegar um valor quebrado desse jeito, você pode escolher a quantidade de números que vai ficar visível, né. Então eu botei aqui 2 e dei um enter, ele apareceu 24,92, né, ele arredondou os outros valores para mais ou para menos. Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, um 95, desse um enter, ele arredondou para 93, beleza? Então é assim que funciona essas duas condicionais, tá? É só para ficar mais claro como elas funcionam, porque a gente vai estar utilizando ela bastante, principalmente a floor, quando a gente estiver trabalhando com cópias, né? Por exemplo, em um painel ripado, que a gente vai trabalhar com cópias de ripas, né? Ou uma cerca, que a gente pode esticar essa cerca e a quantidade de madeiras, né, que compõem aquela cerca se espalhem ou cresçam, né, a quantidade de forma automática quando a gente determinar a largura dessa cerca. Tá certo? Então, por essa aula é isso. Valeu e até uma próxima.